Olá, eu sou o Gustavo Gayer e esse é o Mercado Imobiliário em Foco, o podcast da Bento Azevedo. A gente tem o patrocínio da Multiplus, a sua corretora de seguros, e hoje estamos recebendo aqui o Márcio Chachamovic, advogado especialista em direito imobiliário. Tudo bem? Tudo bom. Conta um pouquinho pra gente aí a tua trajetória, como é que tu acabou te especializando no mercado imobiliário. Bom, na verdade é uma história que vem de família, né? Eu comecei estagiando com um primo meu, o Dr. Milton Mester, que atua na área do direito imobiliário há 40 anos, e fui seguindo dali, peguei o gosto pela área do direito e acabei, então, depois de me formar, constituindo escritório e fui me especializando também em outras áreas. Eu fiz especialização em direito civil para complementar, né, na parte de contratos, na Unicinos. Depois eu fiz direito empresarial na URGS, que também tem uma correlação. Depois segui fazendo uma especialização em direito do consumidor na URGS, que também, muito embora sejam legislações diferentes, também acabam estando no mesmo nicho. E estou na área do direito imobiliário há quase 30 anos. Certo. A nossa ideia aqui, então, é falar primeiro sobre a parte de locações. Lei do Inquilinato é uma lei de 1991. Isso. E Lei 8.245. Vamos começar explicando aí quais são os direitos e deveres dos inquilinos. Vamos lá. Direitos dos inquilinos, né? Na verdade, qual é o principal direito que o inquilino tem? É de ter o imóvel em condições de habitabilidade, né? Ou seja, quando ele loca aquele imóvel, mediante uma vistoria prévia, ele toma ciência do estado em que está o imóvel, ou seja, se porventura o imóvel tiver algum vício, algum vazamento, alguma infiltração, ele esteja ciente disso, ele assume aquele encargo, ou seja, ele sabe que existe aquele contratempo e ele pode solicitar que o proprietário reforme ou não. Ele recebeu o imóvel naquelas condições. Então, basicamente, o direito dele é usufruir do bem. Dentro de um condomínio também, ele usufruir da área condominial. Qual é o direito do proprietário? Né, de receber o imóvel, de receber o valor da locação, né, de receber o imóvel quando finda a locação no mesmo estado em que ela foi locada. Né? Então, resumidamente, seriam esses. Né? Claro, o inquilino ele tem direito, obviamente, como eu disse antes, um vazamento, uma infiltração, ele tem direito de reclamar e pedir que o proprietário, né, faça o conserto. É um direito dele, porque ele está locando, ele está pagando, né, pela locação. E no caso de uma locação em condomínio, um apartamento, enfim, uma sala comercial, ele também teria direito à prestação de contas dos valores que ele estão cobrando dele, enfim, que ele está pagando. Sem dúvida. Né? E teria, por exemplo, direito a voto, aqui já entrando um pouquinho na lei dos condomínios, teria direito a voto em assembleia, em algumas decisões. Decisões afetas ao condomínio que não sejam especificamente do proprietário, por exemplo, despesas extraordinárias, né, ou reformas, né, que não seria afeta à alocação, tudo que não for isso, ele poderia sim, né, deliberar serviços, por exemplo, contratação de uma portaria virtual, enfim, ele tem o direito de expressar a sua vontade, né, e o seu voto. Sim, mas para isso só o proprietário não estando presente na assembleia. Exato. Ou um ou outro, né? Uhum. Tá, ainda dentro da lei do inquilinato, e a gente fala aluguel, e aluguel pode ser muitas coisas, né? Pode ser uma garagem, pode ser um barco, pode ser qualquer coisa, né? Sim. E por essa lei tem alguns imóveis, assim, algumas locações que não são cobertas, né? Quais seriam elas? Na lei do inquilinato? É. Sim, por exemplo, espaço garagem. Né, a legislação específica é o Código Civil, que é uma lei geral. Espaços de publicidade também não estão afetas à legislação do inquilinato. Sim, mesmo que o nome seja aluguel que tu está recebendo, não Exato. não tá na lei do inquilinato. Certo. Ainda dentro dos direitos do inquilino tem a questão da preferência na compra, né? Sim. E isso existe na legislação, se não me engano, diz que, na verdade, o direito mesmo é só se o contrato estiver registrado no registro de imóveis, mas isso usualmente não acontece. Né? Até uma controvérsia em relação a isso.
Realmente é um direito do inquilino, sim, ter a preferência na compra do imóvel. O proprietário notifica, né, dando um prazo de 30 dias, ele dá o preço, o proprietário informa, olha, eu quero vender o imóvel por X. O inquilino tem o direito, né, de exercer a preferência ou não. Ou ele pode abrir mão do prazo, ou então ele pode cumprir o prazo da oferta. O proprietário, por sua vez, não pode modificar o valor. Vender a menor, por exemplo. Porque o mesmo direito que ele teria dado a um terceiro, ele tem que dar ao inquilino. Sim. Que tem a preferência na compra. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas acabam se esquecendo ou sendo mal assessoradas e querem fazer a venda e acabam achando que o inquilino é um empecilho. Né? Então, eu preciso tirar ele, então eu vou fazer qualquer coisa. Não. A situação tem que ser muito bem documentada, muito bem formalizada, para evitar, inclusive, problemas tanto para um lado quanto para o outro. Por isso a importância de uma notificação, de preferência com firma reconhecida em cartório, ou entrega pelo cartório de títulos e documentos. Hoje em dia, a legislação é bem mais flexível. Nós temos a questão da tecnologia. Eu posso, sim, através de um WhatsApp, né, fazer um caminhamento, um e-mail, desde que saiba que a pessoa recebeu. Sim, que tenha uma confirmação de resposta. Que tenha uma confirmação, exatamente. Né? Mas é importante dizer, o inquilino tem que ter a ciência da venda. Porque se ele não tomar a ciência ou não for informado, essa venda pode ser anulada em juízo. Sim. Inclusive, não é só a questão de valores, é a questão de condições também, né? Condições de pagamento, né? Sim. Se ele foi oferecido, sei lá, por 100 mil para pagamento à vista, e aí a pessoa que vai comprar vai acabar pagando 100 em 5 vezes, isso também teria que ser ofertado novamente ao inquilino, por lei, né? Exatamente. Toda a formatação do negócio que vai ser ofertada para no caso o inquilino, não pode ser modificada para um terceiro. Se for modificada, eu tenho que novamente, então, informar o inquilino, notificar o inquilino das condições que foram pré-estabelecidas. E mesmo que, quando ele recebe a notificação, ele escreva que não tem interesse na compra do imóvel, aí, mesmo assim, é seguro fazer novas notificações? Não é tão seguro porque nasquelas condições, por exemplo, 100 mil à vista, eu não tenho, então eu vou abrir mão. Mas se é 100 mil, mas em 5 vezes ou em 10 vezes, bom, eu quero. Sim. Então, teria que ser feita uma nova notificação, sob pena de nós termos, então, aí uma nulidade. Certo. Outro tema que também foi bastante controverso, principalmente na época da pandemia, é o reajuste de aluguel, né? Sim. O IGPM, num determinado momento, explodiu, o IPCA se manteve. Hoje, na verdade, o IGPM está negativo, não tem reajuste, o IPCA está tendo reajuste. Por lei, quais são os índices que podem ser usados para reajuste de aluguel? De aluguel. Bom, a regra geral é o IGPM, que na verdade o IGPM é o que mede, teoricamente, a inflação do mercado. Né? Quando houve a pandemia e houve realmente esse boom do IGPM, muitos inquilinos se viram numa situação muito complicada, né? De ter um aumento de 10%, 15%, 20%, 30% na sua locação. E aí começou essa discussão, não cabe, não cabe, qual era a orientação que se dava? Né? Negociação. Porque muitos inquilinos foram até o judiciário e não tiveram ganho de causa. Não tiveram no judiciário o que eles gostariam, ou seja, a mudança do indexador. Porque havia um indexador fixado no contrato, esse contrato tinha que ser cumprido. Exceções, é evidente que sim. Eu posso relativizar, eu posso, de um determinado prazo, no caso da pandemia, olha, então eu vou, neste período, eu não vou te cobrar reajuste e jogo para frente, enfim. Aquele período foi muito conturbado e a orientação que se dava era, vamos sentar e negociar. Nem sempre a judicialização ela resolve os problemas. Ela acaba, na verdade, agravando os problemas. Então, neste caso, a regra geral era e sempre foi o IGPM. Mas o proprietário, né, como titular daquele direito, ele pode escolher qual é o indexador que ele pretende. O IGPM é o que mais se aproxima, né, da variação do mercado, da perda, né, daquele valor, para compensar a perda do valor. Sim. E o IGPM é o índice utilizado em processos judiciais também, né, como regra geral. E outra coisa também
como o IGPM está negativo há mais de um ano, uma outra dúvida que o pessoal tem também, então meu aluguel tem que baixar? É uma discussão interessante, porque muitas vezes nos contratos se coloca IGPM, o índice como indexador, e coloca ressalva. Em caso do indexador negativo, aplica-se o valor do IPCA ou qualquer outro índice. Sim. Né? Mas é uma discussão interessante, porque do ponto de vista do inquilino, bom, eu tenho razão. Né? Do ponto de vista do proprietário, eu digo, não, meu valor é 100, né? Ele tem que chegar a 110 até o final do ano. Mas aí o IGPA deu negativo chegou a 90. Então, realmente, não há um consenso nem na jurisprudência em relação a isso, da possibilidade da redução do valor, e sim da manutenção do valor nominal acrescido da correção positiva. Ou até só manter mesmo. Ou né? manter, exato. Certo. Danos no imóvel também é um assunto que gera bastante discussão. Primeiramente, como especificar se o dano é de mau uso, se o dano é em decorrência do tempo de uso, né? Isso eu acredito que tenha muita discussão no judiciário. Mas a gente passou aí no ano passado por 2 grandes enchentes aqui no estado e em Porto Alegre, e nesse ano, no início do ano, um temporal, né? Especificamente esses danos causados pelo tempo, né? Quem é que paga? Pelo tempo, pela questão da depreciação do imóvel ou do bem, seria o proprietário. Tá. Né? O mau uso, vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma janela que emperrou, por exemplo, porque a pessoa forçou, né? E esse é um dano causado pelo inquilino, portanto, ele tem que fazer o conserto. Agora, o que é muito comum, por exemplo, azulejos que inflam, né? Pegam a umidade e inflam. Isso não decorre do mau uso, né? Então, não é correto, não é justo que o inquilino arque com esse custo, e sim o proprietário. Existe uma série de outras situações em que, caso ao caso, nós temos que pontuar. Exemplo, infiltração. Não é mau uso. Agora, se eu deixei a janela aberta e inundou a casa, eu não posso querer que o proprietário vá lá e arrume o piso, o parquet, por exemplo. Sim. Não. Mas tudo demanda prova, né? A questão da prova. Então, em tese, em princípio, né, tudo que for de mau uso, devidamente provado, cabe ao inquilino. O que não for mau uso, que for o tempo, a decorrência do tempo, seria proprietário. Esse exemplo que tu usou dos azulejos estufados, um dos deveres do inquilino é, a qualquer problema que tiver no imóvel, notificar o proprietário para resolução imediata, né? No caso, estufou os azulejos, o inquilino não avisou ninguém, e aí o negócio estufou, caiu, quebrou tudo. Como é que fica isso, né? É complicado, porque, na verdade, na teoria, né, quem seria o responsável? Seriam ambos. Sim. Né? O primeiro, o locador, né, por ser o proprietário e o uso do tempo ter inflado pela infiltração, e o locatário, por sua vez, em vendo que está acontecendo, não comunicar imediatamente. Mas isso na prática é muito difícil de se provar. Sem dúvida. Acaba sempre caindo na conta do proprietário. E essa questão dos temporais, por exemplo. Caiu uma árvore em cima do telhado ou inundou o imóvel, de quem seria a responsabilidade? Interessante esse ponto, porque eu tenho um caso específico que eu estou trabalhando nessa semana, inclusive, de uma árvore que caiu em cima de um carro, dentro do condomínio. A garagem aberta locada ao condômino. Ele é condômino e inquilino. A árvore caiu com o temporal e deu perda total no carro. De quem é a responsabilidade? O condômino, além de pagar o condomínio, ser proprietário, ele paga aluguel. Para um terceiro. Né? Paga para o condomínio. Para o condomínio. Para o condomínio. Mas a árvore caiu por força da chuva. Ok. Aí vem uma tese que eu levanto. A chuva, ela aconteceu somente naquele período? Ou nós já estamos percebendo que há anos ou há décadas, em janeiro, nós temos enchente, nós temos vendavais,
nós temos El Niño. Será que o condomínio não tem que tomar mais atenção quando for fazer a sua apólice seguro e contratar também seguro vendaval para terceiros? Então, no meu entendimento, né, mesmo que não houvesse o pagamento de um seguro, de um aluguel, eu entendo que caberia ao condomínio por dever de vigilância, né? Tanto na manutenção das árvores, por exemplo, como pela ciência de, naqueles períodos, no caso aqui em Porto Alegre, todo janeiro nós sabemos que tem vendavais fortíssimos, cada vez maiores, ventos de 90 km por hora, nós sabemos que existe isso. Então, eu enquanto gestor do condomínio, eu tenho que me acautelar e contratar um seguro que preveja isso, para evitar um dano futuro. Certo. Nesse caso específico, era o condomínio, o proprietário do boxe e o condomínio que fazia a gestão, né? Exato. Então, a gente entende que tem lá um síndico que observava, enfim, e tudo mais. Mas e no caso de uma locação de proprietário e inquilino, que o inquilino já está há bastante tempo e o proprietário não vai lá vistoriar o imóvel e tudo mais, né? Então, o proprietário ele tem o dever de fazer o seguro obrigatório do prédio, né? Sim. Então, se o vendaval ocasionou problemas dentro da unidade do locador, né, se o locatário teve prejuízo, nós temos que analisar o quê? Qual foi a origem do dano? Foi um evento externo, no caso, um caso fortuito, força maior. Era previsível ou não era previsível? Isso é fundamental. Se era previsível, né, não cabe ao proprietário. Era imprevisível. Caiu um raio num dia de sol. Bom, aí realmente não tem como eu indenizar uma força maior, né? Por isso que hoje cada vez mais se utiliza muito o seguro. Sim. Né? Para que todos fiquem protegidos, todos fiquem acautelados para evitar um prejuízo maior. E no caso, o seguro hoje ele é obrigatório em todos os tipos de locação, tanto residencial quanto comercial? Não, seguro obrigatório do prédio. Do prédio. Do prédio. Tá, e no caso de uma casa, então, a gente está só piorando a situação aqui. Né? No caso de um aluguel de uma casa. Bom, se o proprietário não faz o seguro, não é obrigatório o seguro. Certo. Né? Ele faz. O seguro serve o quê? Para proteger o seu patrimônio. Sim. Né? Se o locatário, utilizando um bem de terceiro, no caso do locador, sofre um prejuízo que não foi causado por ele inquilino, e sim por alguma situação oriunda do imóvel, a responsabilidade é do proprietário. Por exemplo, cai o telhado, não por mau uso, por má conservação. De quem é a responsabilidade? Do proprietário. Agora, se o inquilino, enfim, por qualquer motivo, acabou mal utilizando, enfim, e gerou algum problema, algum dano na estrutura do imóvel, enfim, aí ele responde. Certo. E no caso do temporal, não é nem mau uso e nem... Aí o temporal é só caso a caso. É bem complicado. Certo. Reajuste de aluguel. A gente falou agora há pouco do IGPM, enfim. Durante a gente que está aí há bastante tempo no mercado, durante bastante tempo, principalmente épocas de inflações, chegou a ter reajuste mensal os aluguéis comerciais, né? Sim. Os residenciais eram semestrais e tal. Hoje, por lei, é todo mundo anual, é isso? Hoje é anual, os reajustes. Até por conta da pouca inflação. Sim. Né? Tu tens mais segurança jurídica na contratação de uma locação, num contrato que prevê ali o reajuste anual. Mas lembrando que, como nós falamos anteriormente, o reajuste, né, por uma locação ser também, hoje em dia, um mercado um pouco complicado, que com a pandemia se perdeu muito a locação, principalmente locação comercial, o que reina é o bom senso. De que adianta eu querer reajustar o aluguel todo ano, né, ou perder o inquilino? Então, portanto, sempre é o que eu digo, o bom senso é que vai reger. Sim. O bom senso é a lei que rege o locador e o locatário. A gente teve alguns poucos casos, mas de aluguéis que no período da pandemia subiu muito, o proprietário deu desconto e o proprietário entendeu que aquele continua sendo o valor de mercado, que aqueles
quase 30% lá que subiu na pandemia, Sim. não era real, né? Mas aí veio já 2 anos sem reajuste. Chegou na época do reajuste, o inquilino disse, olha só, eu acho que naquele período lá realmente estava muito alto, mas agora vocês podem diminuir um pouquinho de desconto, pode dar uma subidinha. Dá uma subida. Né? E o proprietário até ficou, que maravilha, né? Não tava esperando. É raro, mas né, teve sorte. Ainda em locação, quando é que o proprietário pode pedir um imóvel com o contrato em vigor? Ele pode pedir para uso próprio, né, ou de terceiros, no caso um filho, uma filha. Ele pode solicitar a rescisão do contrato quando ele precisar fazer uma obra, geralmente estrutural ou importante, infiltrações importantes que acabem inutilizando a locação e até causando prejuízo ao próprio locatário. São situações em que realmente o locador tem esse direito, né, de unilateralmente rescindir o contrato. Tá. E uma coisa que também muita gente pergunta quando vai alugar o imóvel: por que o contrato de 30 meses e não de 12 meses? Na verdade, o contrato de 30 meses ele pode ser menor até. Sim. Basta que as partes assim aceitem o contrato. A regra de contratos de locação residencial são 30 meses. Né? Mas, por exemplo, o que é muito comum? As pessoas, por que elas não querem fazer por 30 meses? Por conta da multa. Sim. Se eu entrego antes dos 30 meses, eu pago aquela multa 3 vezes o valor do aluguel, proporcional ao tempo faltante do contrato. Realmente, se tu pegares uma locação de 10, 15 mil reais, então a gente está falando de 45 mil reais, né, de um contrato, é pesado. Então, às vezes se coloca uma cláusula limitadora. Isenção de multa, por exemplo, fim do 12º mês. Certo. Então, eu consigo dar um conforto tanto para o locador quanto para o locatário. A questão do prazo é uma questão de acerto entre as partes. Sim, mas por que hoje é mais vantajoso para o proprietário fazer um contrato de 30 e não de 12? Tem a coisa da denúncia vazia? Também, não só da denúncia vazia, mas também até pela excessiva troca de inquilinos. Né? Também não é vantajoso para o proprietário estar de 12 em 12 meses trocando de inquilino, fazendo algumas melhorias no imóvel, enfim. E a questão também da denúncia vazia quando ultrapassar o prazo do contrato. Né? Porque, na verdade, a gente citou aqui as formas que o proprietário pode pedir o imóvel durante o contrato de locação, mas se fizermos um contrato de locação de 12 meses, sem nenhum motivo desses citados, no 13º mês ele não pode pedir, né? Ele, por conta da denúncia vazia, né? Sim. Isso acho que é interessante explicar, porque as pessoas ficam, mas é um contrato de 30, por quê? Né? Então, é que nós temos que diferenciar o que é denúncia vazia, que é imotivada, sim, e que é denúncia cheia, que sim, é a motivada. Sim, a cheia é aquele que a gente falou antes. Né? A cheia venceu o contrato, eu não tenho mais interesse. A imotivada, né, que é a denúncia vazia, é quando eu não tenho mais interesse na locação e o prazo do contrato venceu. Certo. Então eu vou lá, denuncio o contrato, dou um prazo de 30 dias para que ele saia, ele não saindo, eu entro com despejo por denúncia vazia e muitas das vezes eu consigo até eliminar para retirada do locatário. Mas mesmo no contrato de 12 meses? No contrato de 12 meses, eu não posso retirá-lo. Isso. Né? Salvo, né, como nós falamos antes, se porventura houver uma necessidade imperiosa. Por exemplo, um problema seríssimo na estrutura e tudo. Sim, mas o que eu quero dizer é assim, fim do contrato de 12 meses, no 13º mês, um contrato residencial, o proprietário não pode pedir o imóvel, certo? Por denúncia vazia. Aí vai virar um prazo de quase 5 anos para ele pedir, não é isso? E aí, num contrato de 30 meses, no 30º mês, ele pode notificar o inquilino para sair. Por isso, os contratos de 30 meses, por isso passaram a ser feitos contratos de 30 meses, né? Também. Porque daí, nesse prazo, no 30º mês, pode pedir. No 13º, mesmo com o contrato vencido, não tem como pedir o imóvel. Não, eu posso pedir o imóvel. Sim. Naquelas condições. Sim, só naquelas condições. Exatamente. Porque o contrato vencendo o prazo, ele fica para o prazo indeterminado. Sim. Aí eu faço a notificação para a retomada do imóvel. Certo. Ainda agora, obrigações do proprietário, né? Uma coisa que
na verdade, quem acaba fazendo são as imobiliárias, e que é muito importante, eu acho, comprovação do que o inquilino está pagando, né? No caso de um condomínio. Sim. Antigamente, a gente, por exemplo, botava só um valor no boleto do inquilino, aluguel, condomínio e IPTU. Hoje a gente abre o máximo possível todas as taxas que compõem o condomínio, né? E mesmo assim, muitas vezes tem lá o inquilino que pede para ver o boleto do condomínio e tudo mais, né? Isso é uma obrigação do proprietário, né? Sim, até para saber se eventualmente alguma despesa que é atinente ao proprietário está sendo debitado na conta do inquilino, junto no DOC de aluguel. Por isso a importância do inquilino saber se aquele valor de condomínio, por exemplo, aquele valor cheio, né, não há nenhuma chamada extra, por exemplo, que é a despesa de proprietário e não de inquilino. Sim. Podemos agora, já que falamos de chamada extra, vamos falar um pouquinho sobre a lei de condomínios. Sabe que a gente tem um blog dentro do site da imobiliária e todos os posts mais lidos são a respeito de legislação de condomínio, né? Tem até como destituir o síndico, mas é mais sobre leis, sobre regras e tudo mais. Fala um pouquinho aí da lei do condomínio. A lei de condomínio é uma lei de 64, 4591/64, que era a lei de condomínios e incorporações. Com o advento do Código Civil de 2002, a parte de incorporações foi derrogada e a parte de condomínios ficou uma parte na lei de 64 e uma parte no Código Civil, como nós falamos antes. Algumas locações especiais também atinentes a condomínios. E a lei de condomínios, que é a do Código Civil de 2002, ali elenca no artigo 1348, se não me falha a memória. Eu não sou muito bom de números, matemática também não é meu forte. Elenca uma série de direitos e deveres dos condôminos, que via de regra é uma cópia do que consta nas convenções de condomínio. E as pessoas dão pouca importância à questão da convenção. Por quê? A convenção, na verdade, é a lei do condomínio. A convenção ela pode dispor tudo, né, salvo disposição expressa em lei. Eu não posso contrariar a lei, Sim. mas eu posso acrescentar. Então as pessoas, e até porque realmente viver em condomínio não é fácil. O ser humano não sabe viver em coletividade, né? E, portanto, não sabe conviver com regras. E a convenção são as regras. Eu moro num prédio que tem piscina, enfim, tem área social, então tem um regramento. Eu tenho a convenção, eu tenho o regimento interno, tem código de posturas, enfim. E as pessoas sequer sabem, né, o que está lá. O que está escrito. Né, os seus direitos. Né? Basta ver, por exemplo, quantas pessoas costumam ir às assembleias. A gente... Eu bati um papo aqui com dois síndicos profissionais e eles falavam que a base, no máximo dos máximos, 20% dos moradores vão, né, nas assembleias. Mas 100% reclamam, né? Com certeza. Ou mais até. A convenção, já que falou em convenção, o que precisa para ser feita a convenção? Precisa um número de assinaturas? Como é que funciona? Eu tenho um quórum estipulado por lei, né, de percentual, se não me falha a memória, acho que é 1/4, realmente de cabeça não me recordo, para a instauração do condomínio. Certo. Depois eu posso fazer a alteração dessa convenção. Via de regra, as alterações se fazem por atas em assembleias. Eu vou só agregando as atas no condomínio. Feito isso, né, o condomínio está instaurado. E aí sim, segue a sua vida normal, do ponto de vista do condomínio, né, das regras que regem aquele grupo. E qual que é a diferença básica da convenção para o regulamento interno, por exemplo? A convenção ela é mais ampla, né? Fala dos direitos e deveres. O regulamento interno é mais específico, vai tratar de horários, por exemplo, de utilização da piscina, de utilização do salão de festas, até que horas eu posso fazer barulho, até que horas eu posso permanecer fora do salão de festas, por exemplo, nas áreas comuns, barulho, horário de silêncio. É uma mini convenção muito mais específica. Certo.
Nesse mesmo bate-papo que eu tive com o pessoal do Secov aqui, que faz esse estudo, né? Até assistam esse episódio que vale a pena, fala bastante do mercado em Porto Alegre, e alguns pontos era a inadimplência. A inadimplência da locação em Porto Alegre média não chega a 2%. E a inadimplência do condomínio, da taxa condominal, se não me engano, era coisa de 15%. Né? Qual seria a explicação para isso? A diferença das multas, talvez? A redução da multa. Quando é que mudou isso? Porque o condomínio era mais caro, o condomínio era 20%, né? Hoje era é até 2%. 20%. Hoje é 2%. E realmente isso acaba, na verdade, impactando naquela pessoa que, por algum motivo, não tem o recurso naquele momento, escolher qual conta eu vou pagar. Sim. A que me cobra 10, me cobra 20 ou que me cobra 2. Então, eu prefiro atrasar do condomínio. Né? Foi uma mudança legislativa que, na verdade, para quem atua no direito imobiliário, nos parece equivocada, porque ela estimula a inadimplência. É claro que 20% de atraso no primeiro dia realmente é excessivo, talvez até 10%, mas 2%, né, no pagamento de um boleto, se eu atrasar um dia ou 30, não muda nada. É muito pouco. Certo. Aí foi bom ter tocado nisso, prazos de atrasos e tudo mais. Só para terminar, nessa pesquisa, apesar de ser muito alta a inadimplência, a entrada de ação de cobrança é muito baixa, porque o pessoal acaba no mês seguinte pagando, então está sempre levando com um mês em atraso, enfim. Sim. Mas não chega a entrar na justiça, né? Isso é uma outra. Entrar na justiça é uma outra dúvida que as pessoas têm. Não, tu só pode me botar na justiça depois de 3 meses. Não. Na verdade, não é assim, né? A não ser que a convenção do condomínio estipule algum prazo. Olha, passados 30 dias, ingressa com a ação. Hoje em dia, como a inadimplência ela cresceu, né, e os condomínios eles vivem, a receita do condomínio é o pagamento do condomínio, né? Se eu não tenho aquela receita, quanto mais tempo passar, né, mais vai ser o meu buraco no final do mês. Sim. Meu saldo devedor no banco. Isso é muito sério, porque, na verdade, o condomínio não visa lucro, ele divide despesas. Então, a minha despesa como pagador adimplente vai aumentar todo mês por conta daquele inadimplente. Então, quanto mais tempo eu deixar para cobrar judicialmente, mais tempo eu vou ficar pagando. Muito embora a gente sabe que infelizmente, o judiciário ele tem um tempo, né? O processo ele tem um tempo de maturação, que não é, que eu brinco, não é o tempo civil. Né? Nós temos prazos que correm em dias úteis. Então, muitas das vezes, uma ação de cobrança, até chegar à fase de execução, pode demorar 3, 4, 5 anos. Sim. Então, isso impacta no caixa do condomínio. E então, na verdade, a menos que no caso do condomínio a convenção diga diferente, tanto o aluguel quanto o condomínio pode ser imediatamente após o atraso, pode ser ajuizada a cobrança. Exatamente. Um dia após o vencimento, eu posso ingressar com uma ação de cobrança do locativo ou das cotas condominiais. Certo. O melhor apesar de tu ser advogado e ver disso, mas o melhor é que se chegue a um acordo, principalmente no caso dos condomínios, que vai realmente criar esse buraco, todo mundo vai pagar mais e por uma despesa que, sei lá, no condomínio de 10, isso é bastante, né? Porque pensa num condomínio de 10 unidades, se 2 não pagam, vai aumentar bastante para os outros. Exatamente. Né? Por isso, o bom senso e a negociação são a melhor ferramenta para combater a inadimplência. E assembleias de condomínio, durante a pandemia, a gente teve assembleias virtuais e elas valiam por um tempo, depois elas foram renovadas. Como é que está isso hoje em dia? As assembleias virtuais elas vieram para ficar. Todo o trabalho virtual, né, pós-pandemia, ele permaneceu. E é uma ferramenta importante. E eu reputo importante por quê? Porque, como nós falávamos antes, as pessoas não têm interesse em ir às assembleias. Muitas pessoas não gostam de se expor, não gostam de discutir, né? Isso acaba o quê? Acaba enfraquecendo o condomínio como um todo.
A virtualização, ela, na verdade, ela possibilitou o quê? Que mais pessoas pudessem participar dentro das suas casas. Olha, eu não quero ficar ouvindo o meu vizinho. Boto no mute. Na hora da votação, eu voto. Não sei se existe certo ou errado. Foi uma ferramenta que veio para ficar, né? É uma realidade. Ela, na verdade, ela está se somando, né, a tudo que nós temos hoje no mercado, coworking também, trabalhos virtuais, ou seja, as pessoas mudaram sua forma de trabalho e de ver o mundo. E a questão das assembleias é a mesma coisa, ou seja, essa ferramenta nova, ela facilita, ela democratiza, vamos dizer assim, a possibilidade de mais pessoas acessarem a Assembleia. E ela sim tem validade. Porque no primeiro momento ela tinha um prazo... Tinha um prazo de validade. Aí depois, então, ficava aberta. Não, e também um prazo de que até que ela foi permitida. Aí foi renovado, porque a pandemia não acabou, enfim, mas a minha dúvida era realmente se hoje ela continuava válida. Sim, ela continua válida. Hoje se faz híbrida. Sim. Tem condomínios que fazem virtual e presencial, que eu entendo que é o melhor formato, porque tem pessoas que gostam de ir lá discutir, né, de verificar documentos em loco, e tem pessoas que não querem, pessoas de idade, pessoas que têm dificuldade de locomoção, enfim, que querem participar. Ou até não estão no local no dia. Ou exatamente, podem estar viajando fora do condomínio, mas querem participar, né, querem fazer valer o seu direito. Obras nos condomínios, outro tema que é um pouco controverso. Espinhoso. O que precisa também existe simplesmente ser aprovada em assembleia. Claro que vai depender de convenção para convenção, de prédio para prédio, mas assim, vamos falar de um mais ou menos normal para todo mundo. Existe um valor X, uma porcentagem X por exemplo, do quanto o condomínio arrecada, que o síndico pode ir lá e fazer a obra sem passar por uma assembleia, obras emergenciais. Como é que funciona isso? Geralmente consta nas convenções um valor mínimo que dispensa a contratação, o chamamento de uma assembleia para discutir aqueles valores, até porque se tornaria inviável, né, o dia a dia do condomínio, se cada despesa tivesse que chamar uma assembleia. Então, geralmente 2, 3 salários mínimos, que é um valor razoável para despesas que não digo emergenciais, mas que são mais prementes. Emergenciais, sim. Se é uma despesa emergencial, por exemplo, preciso contratar um caminhão-pipa, né? Eu posso fazer isso sem chamar uma assembleia. Depois eu presto contas, enfim. Sim. Mas é uma situação excepcional. As despesas, por exemplo, de uma obra de grande valor, reforma de fachada, enfim. Aí sim, eu preciso de uma assembleia, com pauta específica, né? Um dos itens tem que ser reforma, análise de orçamentos, juntar 3 orçamentos para que então os condomínios possam votar se concordam ou não com aqueles valores. Porque geralmente, condomínios grandes, né, os valores são muito altos. Reformas de fachada, 3, 4, 5 milhões. Prédios pequenos, antigos, troca de tubulação também é caro, porque são muito antigos, 50, 60 anos de prédio. E geralmente poucas unidades, né? Poucas unidades, acaba encarecendo. Realmente, a questão dos condomínios, né, e da gestão, não só do condomínio, mas da gestão das pessoas, é muito complicado. É muito complicado. E aí, o que tu acha? Quais são as qualidades que o síndico tem que ter hoje para poder gerir isso tudo? Paciência. Tem que ter muita paciência, jogo de cintura. Né? Obviamente, isso não é uma qualidade, mas é uma virtude. Né? O síndico ele tem que ter um olhar empresarial. Né? Muito embora o condomínio não seja uma empresa, o síndico ele tem que ter um olhar maior, né? olhar o todo e pensar no bem comum. Né? Porque também é muito comum em condomínios tu teres pequenos grupos, né? Um grupo que já há anos que cuida do condomínio, enfim, que acha que pode mais do que os outros, enfim, onde há pessoas, né? Essa relação é tumultuada. Então, para que um síndico tenha, né, habilidade para lidar com todos os tipos de pessoas que têm características diferentes uma das outras,
ele tem que ter bom senso e muita paciência. É verdade. Ainda falando dessa pesquisa que foi feita, foi detectado o aumento do síndico profissional, né? De condomínios contratando síndicos profissionais, e nesse bate-papo também que eu tive com os 2 síndicos profissionais aqui, a gente chegou a uma conclusão de que, na verdade, quando a pessoa é de fora, pode facilitar bastante, né? Porque, primeiro, que ela não está envolvida em pequenos conflitos, segundo, ela vai ter um olhar realmente profissional da coisa, né? E então eu acho que também essa é uma saída, né? Daqui a pouco tu tem um condomínio que está se repetindo, que as coisas não estão acontecendo, daqui a pouco contrata o síndico profissional, seja por uma gestão, por 2 gestões, enfim, que pode ser um caminho, porque ele acaba tendo até o papel de educador dos condôminos, né? Sem dúvida. Não, a profissionalização é uma realidade. E se tu pensares, por exemplo, que num prédio com, sei lá, 10, 20, 30 unidades, tu teres um síndico que tem que controlar tudo, receita, despesa, por mais que ele tenha uma administradora, né, que faça toda essa parte, é uma responsabilidade muito grande, é um ônus muito grande, do ponto de vista jurídico, inclusive, do ponto de vista legal. O síndico ele tem responsabilidade civil e penal. Na esmagadora maioria das vezes, o síndico é não remunerado. É o morador lá que se aventurou, levantou a mão, como eu fiz uma vez e me arrependi amargamente. Não, vou ser síndico. Então, quase infartei. São 168 unidades. Né? Tu imaginas, o condomínio em instauração. Então, realmente é complicado. A pessoa ser não remunerada, ser moradora do condomínio, ou seja, sofrendo pressões de tudo que é lado, se não tiver um terceiro de fora, um síndico profissional, realmente a administração fica muito difícil. É isso aí. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado pelo bate-papo e até uma próxima. Eu que agradeço, estou à disposição. Valeu, obrigado.